Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro nesses tempos de muitas expectativas aqui no Brasil em relação à denúncia que certamente Paulo Gonet fará contra os membros dessa Orcrim e o seu chefe principal, o senhor Jair Messias. E quando isso acontecer, pode anotar o que eu estou falando aqui para vocês. As pautas no Brasil modificarão completamente a rotina nos telejornais, no colunismo, na imprensa de uma maneira geral e até nas redes sociais. Porque muitos detalhes dos comportamentos sórdidos dessa gente virão à tona. E mais do que isso, mostrarão que muitos dos discursos da extrema-direita aqui no nosso país, tentando aliviar a criatura, são absolutamente inconsistentes, para não dizer mal intencionados ou falsos. Eu vou conversar com vocês sobre algumas situações que estão acontecendo agora que mostram que o desespero será a tônica dessa gente, da extrema-direita. Eles estão tentando, de forma desesperada, fazer tudo para escapar da cadeia, como eu já mostrei aqui para vocês. O Bolsonaro chegou a mandar um recado implícito a Donald Trump de que se ele conseguir escapar da cadeia, se ele conseguir recuperar a sua elegibilidade, ele vai lamber as botas, os sapatos, os chinelos, os dedões do presidente norte-americano, entregando inclusive uma parte do nosso território para a criação de uma base militar aqui dentro do nosso país, que é uma coisa absolutamente inaceitável, só uma pessoa em total desespero, só uma criatura venal, um sem caráter, um traidor da pátria para falar uma coisa dessa. Além de dizer que tirará o Brasil dos BRICS e vai copiar o inelegível. O inelegível copiará qualquer coisa que a criatura norte-americana está fazendo, como, por exemplo, extinguir o Ministério da Educação, que Trump está querendo fazer lá nos Estados Unidos. Está empenhado em fazer isso. Em destruir a educação deles lá, que já não é essa coisa toda diante de tudo que está acontecendo no mundo. Imaginem só a destruição ou a extinção do Ministério da Educação num país como o nosso. Bom, dito isso, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos e também vamos analisar aqui por que a grande mídia aqui do Brasil está esquecendo, está fingindo que não está acontecendo um episódio que está sendo chacota no planeta, que foi comandado pelo presidente da Argentina, aquele psicopata que está por lá e, enfim, isso nos chama sempre atenção pelas causas que levaram essa criatura até o poder no nosso país vizinho aqui. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, e se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. E eu tenho aqui uma surpresinha aqui para muita gente que está acompanhando o que está acontecendo na Argentina, porque parece que foi um corta, copia e cola, né? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, mostrando para vocês aqui a cena do desespero que voltou a viralizar por todos os lados. A criatura aqui, o mentor espiritual e político do Bolsonaro, dizendo que ele chorou 5 minutos no telefone. E a mesma criatura que é o articulador político, né, do Bolsonaro. É impressionante. O Bolsonaro só está indo para a rua se o Malafaia organiza alguma coisa. Gente, uma coisa... nem no fundamentalismo de alguns países aí a gente tem um líder religioso com tanto poder sobre uma figura como aqui no Brasil, né? Mas vamos ver o que anda circulando por aí. Vamos lá. Com tanta força no zap. E sabe por que ele não me bloqueou? E por que não me xingou? Porque ele reconhece que eu sou um cara honesto, sou um apoiador de primeira hora, defendi ele nos momentos mais cruciais e críticos. Ele estava chorando, depressivo em Mambucaba, perto de ser preso. Liguei para ele e falei, vai ficar chorando aí? Vamos pra rua, cara. Ele chorou 5 minutos comigo no telefone, antes de abrir a boca. Eu bati em Bolsonaro com tanta força no zap. E sabe por que ele não me bloqueou? Então isso está circulando. A criatura é um chorão total, né? Agora vocês imaginem quando sair a decisão da denúncia, né? Vai sair do ar, né? O bicho vai ter problema na perna, vai comer camarão, vai se entupir, vai parar no hospital de qualquer como sempre faz. Bom, falando em desespero, circulam também no mundo inteiro cenas de gente que se ferrou com o escândalo das criptomoedas do Milei lá na Argentina. Muita gente fora da Argentina. E por isso que ele está sendo processado já
nos Estados Unidos. E isso lá, a pena é pesada, tá, gente? Vamos ver aqui um desesperado aqui. Acho que dá para vocês acompanharem aqui, que tem uma legenda aqui em espanhol, mas dá para entender. Vamos lá. I've only got one fucking thing to say. I'm so angry since the president of Argentina wants to block me. Since he wants to block me like some bitch. Like some bitch. I've got something for you. I'm gonna be on Argentina News all day tomorrow, and I'm working on something to fucking reach Bom, all the eu losses. acho que não precisa nem entender inglês, espanhol, nada. Dá para ver que o cara tá virado no giraia e ele disse: eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Só que esse aí tá explicitando a vontade dele, né? Tem muita gente aí que vai ficar com raiva da criatura. E o Jornal Nacional aqui no nosso país falou alguma coisa? TV Globo tá falando alguma coisa? Nada, 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 nada. Eu fico pensando se fosse um outro líder que não fosse um líder de direita que tivesse feito isso, o que teria acontecido? Eu comentei ontem com vocês que na lógica dessas criaturas, desses picaretas, desses gangsters, eles enxergam o mundo com duas categorias de pessoas, os espertos e os manés. Isso aí é muito bem falado, né, explicitado naquela música do Bezerra da Silva, malandro, malandro, mané, mané. E o Milei foi ontem para uma entrevista que já está sendo acusada também de ter sido montada com o pagamento de $350 mil para um jornalista chapa branca fazer uma entrevista exclusiva com ele. E aí o cara diz o que ele quer, né? E lá pelas tantas, ele confirmou aquilo que eu antevi com vocês aqui no nosso portal. Diz a matéria aqui de hoje aqui nos jornais, né? Milei compara criptomoeda a jogo de azar. E diz que não promoveu, apenas divulgou. É muito canalha, né? Esse tipo de coisa. Aí ele diz, em dado momento, a matéria diz: Milei disse à TV Argentina que quem participou da compra e venda agiu de forma voluntária e comparou a operação a jogos de azar, abre aspas. Se você vai ao cassino e perde dinheiro, qual é a reclamação? Se você sabia que tinha essas características. Gente, é a fala de um canalha, de um bandido, de um pilantra, de um salafrário. Agora, o pior de tudo, gente, é que se as pessoas tivessem um pouco mais de curiosidade, dar uma pesquisada em algumas situações antes de botar a sua graninha, elas não cairiam nessas arapucas. Agora, quando o cara pertence a uma seita, quando o cara é fanático, ele vira uma presa fácil de qualquer vigarice, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o presidente da República da África Central, há quase 10 dias antes do Milei fazer essa presepada, fez a mesma presepada contra o seu povo na República da África Central. Isso foi noticiado em alguns jornais especializados, alguns sites especializados, inclusive aqui no Brasil. Aqui, ó, você pode ver essa matéria aqui, ó, falando da criatura aqui do presidente dessa República da África Central. Memecoin da República Centro-Africana desaba mais de 93% em 3 dias. Outra matéria aqui. Fracasso ou golpe? Falando a mesma coisa na revista Exame, gente. Isso aqui, ó. Enfim, circulou por aí. As pessoas tivessem um mínimo de curiosidade, né? Aqui, ó. Essa aqui é a matéria logo em cima do fato. Ele usou, inclusive, o mesmo tweet do Milei, o mesmo tipo de fala, o mesmo tipo de propósito que era para ajudar a economia da República Centro-Africana, né? Aqui é o cidadão aqui, acho que dá para ver que tem uma legenda em cima, mas acho que dá para vocês verem aqui. Bom, nous avons assisté à une réponse incroyable de la communauté. Então o cidadão aqui pegou os ricos que ainda existem lá, as pessoas que têm dinheiro na República Centro-Africana, e deu um tombo nessa gente. O mesmo grupo que atuou, que é um grupo de gangsters junto ao presidente da República Centro-Africana, atuou junto com o Milei, que agora está colocando até a culpa na irmã, que ele tem essa relação que ninguém conseguiu identificar, talvez nem Freud ainda. Ninguém sabe se ela manda, se ela obedece, se ela é o cérebro, o que ela não é, mas foi ela que recebeu os gangsters para as primeiras tratativas. E o Milei não pode dizer que
que é uma pessoa desconhecida do assunto, porque ele se gaba de ser economista, está baixando a inflação, está melhorando a economia da Argentina. Ele se apresentou até para ganhar o Prêmio Nobel de Economia, para vocês verem a cabeça da criatura. E os gangsters, eles têm muitas coisas em comuns, né? Vocês acham que essa criatura aqui está divulgando criptomoeda de terceiros porque ele é uma pessoa visionária, está querendo ajudar alguém? Ou está levando alguma grana, né? Ou está interessado em grana? Bom, fica aí a tua reflexão sobre isso. E muita gente dizendo que ele vai acabar preso. Esse aqui é um site na Argentina, do RPN, que pegou um advogado que está representando várias vítimas nos Estados Unidos. Pegar um trechinho aqui, vamos ver se dá para ver. No sé si el jueves o el viernes, veré cuándo, me voy a juntar con un estudio de abogados en Nueva York, que es el que va a llevar gran parte de los reclamos de los ciudadanos norteamericanos. La parte civil, los damages, Bom, los daños, então, pero también la parte penal. a parte penal, como ele acabou de falar aqui, acho que deu para pegar aqui, né? Então, esses são assuntos aí que serão reverberados aí, vão explicitar mais como é que funciona essa extrema-direita aqui no Brasil e no mundo. E fora do nosso país, a única coisa que a extrema-direita está querendo fazer é tentar destruir a nossa soberania, pedindo uma intervenção de chefes de Estado, de estruturas de outro país, para interferir aqui no nosso processo. E o Nicolas Ferreira está compartilhando um tweet do Elon Musk, que está fomentando aqui manifestação pró-impeachment do presidente Lula. Gente, vocês vejam só se tem cabimento uma coisa dessa, se a gente perdeu qualquer noção de civilidade, de qualquer coisa, enfim, já não tinha absolutamente nada, né? A matéria aqui está dizendo que o advogado de Lula critica Elon Musk no Brasil e diz que banimento do X será inevitável. Eu concordo com ele, porque a rede hoje já está operando, gente, com certeza com os algoritmos, espalhando cada vez mais conteúdos voltados para a direita do que conteúdos que esclarecem uma série de situações aqui no Brasil fora do nosso país. E não há dúvidas que esse cidadão, Elon Musk, ele vai colocar a estrutura da empresa dele para funcionar a favor dos seus interesses políticos e econômicos e geopolíticos. Vamos lembrar que o Elon Musk e o governo americano também apoiam o Milei, porque o que não será muita surpresa para as pessoas que analisam profundamente as coisas que acontecem na geopolítica, será o Milei acabar escapando dessa história por uma razão muito simples e objetiva. Ele está entregando a Argentina. Ele está entregando as riquezas minerais da Argentina, está entregando o território da Argentina, está entregando o lítio da Argentina, está entregando tudo, as empresas rentáveis, a estrutura, a infraestrutura. Então, isso nós estamos falando aí em bilhões e bilhões de dólares. Então, para os grupos garantirem esses privilégios e essas benesses, eles são capazes de sustentar esse estelionatário à frente do país. As estruturas manterem a criatura na frente do país, como aconteceu no Brasil com a manutenção desse criminoso no período da pandemia, que ele foi sustentado, como eu disse sempre aqui para vocês, com uma forma implícita de poupá-lo diretamente do que estava acontecendo. Você que é consciente, você que sabia o que estava acontecendo, você sabe que tinha uma responsabilidade direta do presidente da República de então. Mas as pessoas comuns, elas acabavam se nutrindo das informações que vinham dessa extrema-direita. E aí, aquilo que eu comentei com vocês ontem, que eu achei a frase mais sensacional que eu até agora li no livro do Pepe Mujica, que se refere a como a comunicação é vital nos tempos de hoje. Ele lembra que Goebbels, lá, o ministro da propaganda de Hitler, dizia que uma mentira contada 1000 vezes ela acaba virando verdade. Mas ele salienta, a verdade precisa ser dita 1000 vezes também, para não sofrer nenhum tipo de dano das mentiras. Isso está faltando nos tempos atuais, é por isso que a gente o tempo todo está chamando a atenção. Gente, eu vou voltar mais tarde aqui falando de algumas configurações que estão acontecendo no governo, algumas situações que estão se dando no campo da política, mas agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você estar aqui comigo até agora, mais tarde a gente volta. Um grande abraço, tchau!